Olá, vascaínos e vascaínas, estamos presentes aqui para mais um vídeo de pré-jogo do Ao Vasco Tudo, tá? Eu sou o Vitor Rangel, estou aqui com meu querido amigo Vinícius Galvão. E aí, Vinícius? Rapaziada, mais um jogo aí. Vamos ver se a gente continua com essa sequência boa aí, né? Expectativa para esse jogo lá no alto. Vamos destrinchar um pouco aqui para os senhores a nossa expectativa. Isso aí. Continuamos com o pé quente, né, Vinícius? Desde que começamos esse projeto aqui, o Vasco mantém uma série invicta aí de 7 jogos, que foi justamente quando a gente começou no, Exatamente. no jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Então, vou pedir desde já para você deixar o seu like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque depois do jogo de hoje, Vasco e Vitória no Barradão, jogo esse que começa às 18h30, teremos a nossa live de pós-jogo, né, Vinícius? Comentando todo o ocorrido aí, como a gente viu essa partida. E no intervalo, lembrando sempre, a gente tem a livezinha do intervalo no Instagram. O link dos nossos perfis está na descrição desse vídeo, assim como também está o link do canal Ao Vasco Tudo, onde em breve a gente vai estar postando aí todos esses conteúdos que vocês estão vendo aqui no canal Vitor Rangel. Em breve a gente vai estar postando só lá, tá? Então não deixe de se inscrever também no canal Ao Vasco Tudo, link na descrição. Fala, Vinícius. Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo pelo canal Vasco Tudo, já vai lá no canal Vitor Rangel, se inscreve lá porque é, a live vai ser por lá. Exato. Depois está o pré-jogo nos dois, mas a live vai ser pelo canal do Vitor ainda. Isso aí. E E aí, diga. se inscreve lá para ser notificado. O Vitor conseguiu aí a sonhada marca dos 27 mil, né? Isso aí. Todo mundo aí, pelo, por essa confiança no trabalho e a gente vai crescendo aí aos poucos. Isso aí, isso aí. Então é isso, tá, gente? A princípio, fica esse pedido, deixar sempre registrado aí para vocês. Não deixem de dar essa moral pro nosso trabalho. Como eu já falei, o jogo de hoje, Vasco e Vitória. Vasco vai de visitante, vai lá para a Bahia e enfrentar o Vitória no Barradão. Jogo que acontece às 18h30, tá? O Vasco atualmente é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. E o Vitória é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 22 pontos. Vitória nas últimas 3 rodadas aí só pontuou, só fez um pontinho. E aí, por esse retrospecto recente ruim, acabou voltando para a zona de rebaixamento, né? Eu já vou direto para as prováveis escalações, Vinícius, para a gente poder fazer uma leitura aí do que pode acontecer nesse jogo. Por quê? Antes das escalações, é legal a gente trazer esse retrospecto, né? Os últimos 5 jogos do Vasco como visitante e os últimos 5 jogos do Vitória como mandante. São retrospectos ali, acho que estão bem parelhos. Não é isso, Vinícius? Bem parecidos, né? A gente estava levantando essa informação. Inclusive, tem um dado bacana aí que as derrotas que aconteceram em casa nos últimos 5 jogos do Vitória, como na condição de mandante, né? Foram para Cariocas. Então, espero que o Vasco continue esse terror deles aí em relação ao Rio de Janeiro. Verdade, verdade. Então, dos últimos 5 jogos do Vitória como mandante, foram 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. Confere, Vinícius? Correto. E essas 2 derrotas contra Flamengo e Botafogo, né? E os últimos 5 jogos do Vasco como visitante foram 2 vitórias contra Inter e contra Atlético Goianiense, né? 2 derrotas contra Grêmio e Atlético Mineiro e um empate contra o Criciúma. Confere? Confere. Perfeito. Então, são dois Só que a gente retrospectos. está tirando aí dessa sequência aí, Vitor. A gente está considerando só o jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Estamos tirando dessa sequência os jogos da Copa do Brasil. Que tem um empatezinho ali com o Atlético Goianiense também, né? Ok, mas de qualquer forma são retrospectos similares ali. O Vinícius estava vendo, inclusive, a
a tabela de classificação dos mandantes e a tabela de visitantes, e o Vasco e Vitória estão em posições bem parecidas ali, né? O Vitória é um dos piores mandantes e o Vasco um dos O piores. sétimo como mandante e o Vasco 18º como visitante. É isso. Então a gente precisa buscar esses pontinhos fora, porque apesar de São Januário estar sendo uma grande força para o Vasco, o time que quer galgar coisas grandes no campeonato precisa pontuar bem fora de casa também. Então você ser o 18º melhor visitante, se é que você pode usar a palavra melhor para o 18º, né? O 18º melhor visitante é uma campanha muito irregular. Se você quiser focar ali num G6, num G7, você fatalmente precisa ser um bom visitante também. Não adianta só os pontos que você conquista em casa. O Vasco voltou a ser muito forte em casa, né, mas precisa melhorar o seu desempenho como visitante para poder ficar tranquilo nessa briga ali na parte de cima da tabela. Vitor, só Diga, destacando aqui, que são os dados que a gente está fazendo, mas de longe de serem críticas, tá? Porque está havendo uma evolução. O Vasco com é dessa, certeza. não por conta do trabalho recente. Pelo contrário, na verdade, o Vasco talvez seja 18º, inclusive pelo trabalho recente, porque era para estar pior. Sim, O perfeito, trabalho antes do Rafael Paiva foi pífio, foi ridículo. perfeito, perfeito. Provavelmente se for pegar o desempenho do Rafael Paiva como visitante em porcentagem, assim, talvez ele seja um meio de tabela para cima ali entre os visitantes, né? Muito provavelmente. Vamos para as prováveis escalações, então, Vinícius, porque o Vitória está com um desfalque muito importante, que é o Mateuzinho, que, ao meu ver, é o principal jogador do Vitória, uma válvula de escape ali, um jogador que costuma ser um bom construtor de jogadas ali, chega com muito perigo no ataque. É um jogador interessante até para se observar para próximas temporadas. Não sei como é que é a questão do contrato dele, né? Mas talvez encerrando uma temporada aí com rebaixamento do Vitória seria um jogador interessante de se olhar para trazer, para formar elenco para a próxima temporada, você não acha? Sem dúvida. E assim, Victor, eu não vou comparar a qualidade de futebol, tá? Talvez até dê para comparar, mas não é essa comparação que eu quero fazer. Eu quero fazer a comparação de importância para o elenco. Sim, Mateuzinho está para o Vitória, assim como o Adson está para o Vasco. Um bom jogo do Vitória passa por um bom jogo do Mateuzinho. sim, Graças a Deus, o Vasco não está mais tão dependente do Adson, mas até pouquíssimo tempo atrás, o bom jogo do Vasco passava por um bom jogo do Adson. verdade, verdade. E o Mateuzinho está com uma lesão aí muscular, talvez deixe ele de fora por um bom tempo, não sei ao certo o período de recuperação, mas fato é que ele não estará presente nesse jogo do Vitória. Então, vamos lá. Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, William Lepo, Neres, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Luan Santos, Ricardo Hiller e Felipe Machado. E no ataque, Janderson ou Zé Eduardo, Osvaldo e Alejandro. Tá? Esse é o time do técnico Thiago Carpini. E como a gente falou aí nas últimas rodadas, nas últimas 5 rodadas, fez 7 pontos o Vitória, mas se reduzir esse recorte aí para as últimas 3 rodadas, são 2 derrotas e um empate. Desempenho esse recente aí que colocou o Vitória de volta na zona de rebaixamento. E a provável escalação do Vasco, sem grandes surpresas. A gente tem a provável volta do David, mas ainda não se sabe se ele volta já como titular ou se ele vai ficar no banco como opção. Né? A gente mantém a ausência do Felipe Coutinho, que é o que tudo indica, vai fazer um trabalho intensivo para estar de volta no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E a provável escalação do Vasco, sem grandes surpresas, usando a força máxima disponível. Rafael Paiva tem, nenhum jogador poupado. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paê. Emerson Rodrigues ou David, a única dúvida ali. Ryan e Verrete. Tenho 2 perguntas para fazer para saber a sua opinião, Vinícius, sobre essa escalação. Primeiro,
Devido a essa oscilação para baixo aí que a gente está tendo do Matheus Carvalho, seria um momento a gente tentar colocar o Sforza como titular ao lado ali do Hugo Moura? E a segunda dúvida, você acha. A segunda dúvida é geral, né? Você acha que é o momento de colocar o David já como titular? Você acha que ele precisa ser preservado e a gente mantém o Emerson no time? Ou não? Tipo assim, se for usar o David, seria o Emerson no lugar do Ryan ou o Ryan mesmo ali na ponta direita? O que que você acha dessa questão? Sobretudo, Matheus Carvalho e questão do David já voltar como titular ou não. Então, eu acho que esse jogo, pensando já na sequência, no pós-jogo e tudo mais, ele é um jogo chave para definir. Olha só, o Vasco vai ficar nessa parte aqui de fato na tabela. Porque na sequência a gente vai pegar dois adversários bem difíceis, que são Flamengo e Palmeiras. Sim. E o adversário, na minha opinião, se não for o mais, é o segundo time mais fraco do campeonato. Para mim, é o segundo time mais fraco. Só perde para o Atlético Goianiense. Uhum. Então, diante desse cenário, talvez não. Para mim, eu não digo nem que seria o momento, mas seria o adversário certo para testar o esforço, né, no lugar do Cocão. Quanto ao David e o Emerson Rodrigues, assim, porque eu já estou com ranço do Emerson Rodrigues. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser. Provavelmente vai ter alguma carga dessa opinião pesada que eu tenho sobre ele. Não pesada assim de achar absurdo, mas eu acho que ele não é jogador de futebol. Eu acho que talvez um atleta de atletismo, que corre pra caramba, enfim. Mas jogador ele não tem caguete, né? Não consegue desenvolver. Olha que você pode estar se precipitando, hein? Espero que ele cale minha boca. Tomara que ele cale minha boca. E eu demoro, normalmente, para fazer opinião sobre o jogador, eu demoro bastante. Só que eu acho que eu peguei ranço dele porque no DVD do cara, e o DVD tu pega só o suprassumo Só do a dos nata. tem erro de passe no DVD do cara. Pô, se o DVD do jogador tem erro de passe, imagina a qualidade desse jogador, né? Enfim, Olha só, Emerson Rodrigues vai fazer você engolir suas palavras, amém. Deus te ouça, pô. tá? Deus te ouça. Eu tô Mas aqui para defender o meu colombianinho, tá? se, Bota eu, se ele calar a boca, eu venho aqui e falo, pô, graças a Deus ele fez isso. Então, porque você tem personalidade, você sabe admitir quando você tá errado, né? Temos experiências recentes aí com o Zé Gabriel que não deixam você mentir. Então você é um cara sensato. Tu aponta o dedo ali, mas se tiver que reconhecer o erro, tu reconhece. aplaudir, como diria o Carlinhos Bala, né? A mesma mão que aplaude. É a mão que vai. Mas vem cá, você falou que o Vitória você considera o segundo pior time do campeonato. O Cuiabá, tu não Cuiabá não cai, bota. não. Esquece, Cuiabá não cai. Tô Cuiabá, cravando. Pode cortar, o Cuiabá não cai. o Cuiabá não cai, Vinícius. Não cai. Tá ali, ó. Vinícius, olha só, o Z4 no momento é Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians e Vitória. Você tá me garantindo que o Cuiabá não cai. Ele vai empurrar ali pra baixo quem? O Fluminense, o Bragantino, o Criciúma, o Juventude, quem? Pra mim, aí já é mais polêmica já, né? Pra mim, tem o Criciúma. Prepara o corte, editor, que a gente não tem, que sou eu mesmo. Prepara o corte. Pra mim, quem entra ali, os rebaixados são exatamente esses. Só tira o Cuiabá e põe o Criciúma. Atlético Goianiense, Corinthians, Vitória e Criciúma. Esses são seus rebaixados? Criciúma um pouquinho, hein? Mas ele vai voltar lá pra parte de baixo do campeonato. Ó, o Criciúma no momento ele tá 6 pontos fora do Z4, tá? Ele tá em 12º com 28 e o Vitória tá em 17º com 22. Vou fazer o recorte, tá? Passa-o. Se tu cravar, tu tá cravando com uma antecedência boa aí pra eu te chamar de oráculo, tá? Porque é uma Lembrei aposta que. ousada. Tem muita gente ali entre o Criciúma e a zona de rebaixamento. Mas o Criciúma tem jogo a mais. O pessoal que tá ali tá com jogo a menos. Ali, Verdade, isso é bem verdade. Beleza. Então, saindo fora desse assunto, você acredita com relação aí ao Emerson Rodrigues o quê? Você acha que
David entra de titular, então, e o Emerson vai pro banco. Eu não sei se necessariamente o David ou se vai entrar com o Jean, né? Porque eu não sei qual é a condição É de uma saúde. possibilidade também, é verdade. Mas, assim, o Emerson ele é o jogador para entrar quando o jogo já está decidido. O time vai dar aquela retraída natural e ele vai sair com a bola em disparada e aí mata um jogo, resolve amplia o placar, Sim, segura a bola no ataque um pouco mais. Aí ele vai ser útil pra gente. Agora, para decidir, para começar a decidir o jogo, não tem como. tá bom. Vou torcer pra você estar muito errado sobre essa Amém. Eu opinião quero aí. muito errado. Tudo bem. Então, mas aí, se você fosse o Paiva, você colocaria o Jean de titular ou o David? Ia depender da condição física do, O David. do David. Ele estando bem fisicamente, começaria com ele, né? Ah, deve Deixa... estar bem fisicamente, né, cara? Quer dizer, cara, eu sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar nessa tal celulite facial, né? Não sei o que que ele pode ter, o que que pode ter acontecido com relação a desempenho, né, que possa atrapalhar o David. Mas assim, é porque a gente tem que considerar que ele ficou internado, né, Vitor? E aí, É, tu fica no soro, tu toma medicamento e tudo mais, a tua parte fisiológica ela se compromete, ela dá uma sim, modificada ali. verdade. Isso aí tem que ser levado em consideração. Fisicamente, eu tenho certeza que ele ele tá bem, mas aí a questão dessa situação, da modificação que aconteceu no corpo dele recentemente, vai ter algumas consequências, sem Aham, dúvida. verdade. É, talvez até torcer aí para que o Vasco consiga construir um bom placar, talvez ele começando no banco, ele até nem entre, né, para ele se preservar até mais para poder. E verdade seja dita também, né, depois desse jogo tem uma pausa boa aí para o time trabalhar nos Uma semana, 10 treinos, dias. é, trabalhar nos treinos aí para voltar no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, dependente de qualquer coisa, depois dessa partida tem uma pausa grande, né? E a gente tem o Jean convocado para a seleção chilena, né? E aí essa questão fica fica essa dúvida porque se ele jogar as duas partidas, muito provavelmente ele não consegue jogar o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, uma vez que o jogo é na terça, o jogo da seleção chilena é na terça e o jogo da Copa do Brasil é na quarta, né? Então, você quando o Vasco fez o post, botou lá no Instagram, Jean convocado para a seleção chilena, eu botei assim nos comentários. Ganha da Argentina, dá um tapa na cara do Depou no final do jogo para ser expulso, né? Ficar suspenso e já poder voltar para cá pro Brasil. Bom que ele vai tomar prejuízo depois. É melhor dar no Julian Álvares, alguém ali mais tranquilo. Depois ele vai tomar prejuízo. Beleza. Agora vamos de fato falar sobre o jogo, Vinícius. Quais são suas expectativas aí? Você está esperando o que para essa partida entre Vasco e Vitória no Barradão? Vitor, então, se a gente olhar aqui a tabela do brasileiro, o problema do Vasco hoje é saldo de gols, né? E já É, foi pior. É, hã? já foi pior. Não, sem Mas dúvida. continua sendo problema, isso é fato. A gente está com saldo de -6. Vamos supor que tem um empate amanhã e o Atlético Paranaense ganha do Palmeiras lá na Liga Arena. Eles vão empatar com a gente, número de pontos, número de vitórias, e o saldo deles, salvo engano aqui, deixa eu só abrir O saldo aqui, deles atual é zero. Se eles é ganharem, vai zero. ser no mínimo para um. Hã? Atual é zero. Para eles ganharem, no mínimo vai ser um o saldo, né? Vai ser pelo menos um. Isso. Né? E, enfim, o empate nosso a gente considera com -6, Isso. diferença de 7. Eu acho que o Vasco tem que começar a se preocupar em construir resultados para o segundo critério do desempate. No primeiro a gente está até bem, que é o número de vitórias, né? Sim, mas tem poucos empates. Empate no campeonato. Mas a gente tem que começar a se preocupar com o segundo critério. E aí, como eu falei, o, o, o time do Vitória, para mim, é o segundo pior do campeonato. Ganhar deles no Barradão não é uma tarefa tão simples, né? De fato. Ganhar de golear, então, nem se fala. Se a gente pegar aí o último jogo deles lá dentro, eles abriram 2-0. O Cruzeiro buscou 2-2 até um segundo gol bem do polêmico, né? Mas eles cederam o empate. Então, assim, por mais que seja difícil ganhar deles lá,
talvez se você pressionar um pouco mais, botar um pouco mais a bola no chão, ver a previsão do tempo, que não tem previsão de chuva, que é o que poderia prejudicar o desenvolvimento do futebol. Sim. Então tu consegue buscar bons resultados lá. E aí o Vasco tem que dar uma acelerada nesse jogo. O Vasco tem que buscar pelo menos uns 3 gols de diferença ali. É o que eu acho que vai acontecer? Não, não é o que eu acho. Mas se eu fosse o técnico do Vasco, se eu fosse o Rafael Paiva, eu entrava para jogar o primeiro tempo, ele insiste em não jogar, e o segundo tempo no ritmo forte. Por quê? Tu consegue ter a chance de abrir uma vantagem boa, né, no primeiro tempo, continuar no segundo, tu melhora o saldo de gols, e você vai ter 10 dias entre recuperação e treino pro jogo decisivo da Copa do Brasil. Se tem um jogo que é pra arriscar dessa forma, é amanhã, é hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Para mim, o Paiva ele deveria virar assim, não. Agora o pessoal já entendeu como é que funciona o meu trabalho mais ou menos, já entendeu que eu tenho o meu valor. Agora eu vou mostrar que pô, eu sou um pouco além disso daqui. Uhum, E botar o time com intensidade para tentar buscar um resultado amplo lá. Acredito que vai acontecer isso? Não, não acredito. Mas eu, no lugar dele, faria isso. concordo. A questão do gramado do Barradão, como é que tá atualmente, você sabe, Vinícius? Pô, o Carlos Eduardo. É Carlos Eduardo? Não. Acho que Carlos Eduardo, do Botafogo, contundiu Reclamou, batendo o pênalti lá, pô. reclamou muito, é. Não, ele contundiu batendo. Ele bateu o pênalti e levou a mão na coxa, pô. É verdade, eu lembro E desse aí lance. lá tava chovendo, não lembro no jogo do Flamengo se estava chovendo. Acho que estava chovendo também, até que o Arrascaeta vai bater aquele escanteio. Ele escorrega. Sim, o Flamengo faz o gol e é anulado pelos dois toques. Então, assim, é um gramado que, se o tempo tiver chuvoso, ele prejudica o desenvolvimento do futebol. Mas, pelo que eu vi aqui na previsão, não tem previsão de chuva, não. Então, Uhum, vai dar para praticar minimamente futebol ali. sim. É, então a gente espera um bom jogo, né, cara? A questão, como você falou, é do primeiro tempo, né? A gente sempre fica nessa expectativa. É um jogo ou outro que o Vasco escolhe jogar o primeiro tempo. O último que a gente viu um bom primeiro tempo do Vasco foi contra o Criciúma, né? Que o time tomou o gol no início para seguir o roteiro, né? Mas dessa vez ele reagiu ainda no primeiro tempo. Fez um bom primeiro tempo. Na verdade, logo depois do gol, o Vasco já começou a jogar muito bem, né? Foi para o intervalo vencendo não à toa, porque realmente desempenhou um bom futebol. É torcer para que o Vasco desempenhe esse bom futebol, consiga ter coragem de ir para cima para Vitória, tendo esse pensamento, como você falou, de ó, hoje dá pra gente dar 110% porque a gente vai ter um período de parada ali que vai dar pra gente recompor. Então vamos poder forçar ali sem estar. Tem o jogo de volta da Copa do Brasil logo em seguida? Não, vai ter um bom tempo de paralisação para qualquer coisa que aconteça ali com relação a desgaste, a cansaço, seja recuperado a tempo, né? Então é um jogo para dar o máximo ali, buscar uma vitória que o Vasco conseguindo conquistar, ele vai a 34 pontos, com um jogo a menos do que alguns dos que estão ali logo à frente, né? Então, essa vitória no jogo a menos jogaria de vez o Vasco nesse bolo de G7 para cima. Então, é uma vitória muito importante para dar moral para o jogo da volta, para poder trabalhar com tranquilidade, sem nenhum tipo de pressão depois de algum resultado negativo, né? É, não vou, não vou ser, não vou falar aqui que o empate é um resultado ruim. Vamos esperar os acontecimentos do jogo, né? É todo o contexto do jogo. Ali você, olhando o contexto de um jogo, você vê se o empate é bom resultado ou não. Mas nesse pré-jogo não considero o empate ruim, mas como eu falei no início, meu primeiro comentário, se você quer galgar uma coisa maior no campeonato, você precisa ter um desempenho melhor como visitante. Não adianta você só pontuar em casa e só entregar ponto como visitante. É isso. Então minha expectativa é positiva. Acho que o Vasco por vir com uma força máxima e com o que a gente tem disponível, né? A gente tem a volta do Paulo Henrique com relação ao jogo do meio de semana. Acho, já falando sobre a pergunta que eu te fiz do Sforza, que é um jogo para ele, tá? A gente tentar, até porque o Sforza dá essa dinâmica de
tentar liberar um pouco mais o Hugo. Acho que quando o Hugo tá junto com o Matheus meio que fica muito querendo ajudar nessa construção e prendendo um pouco o Hugo, e a gente tem perdido essa qualidade do Hugo. O Hugo tá muito confiante, cara, não é só nesses jogos do Atlético Paranaense. A gente vê que o Hugo tem tido um pouco mais de confiança, então essa entrada do Sforza no lugar do Matheus possibilita, assim como a gente viu no jogo de quinta-feira, liberar o Hugo para que ele vá um pouco mais, né? Eles revezam. Eu sinto que quando é o Sforza junto com o Hugo, eles revezam nessa subida. Quando é o Matheus, o Hugo fica muito plantado mais ali atrás para liberar o Matheus. O Matheus não está no bom momento e é super normal, né? A idade dele é uma idade que vai ter essa oscilação, é super natural. Então, é um momento de dar uma preservada ali, dar uma segurada. Bota o esforço que entrou bem nos últimos jogos, entrou bem, qualificou a saída de bola do Vasco nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. E aí é questão de merecimento, né, Vinícius? O cara entra dois, três jogos ali jogando bem e o titular tá mal. Vamos fazer esse rodízio, vamos ver se o time vai melhorar, até porque a gente precisa melhorar esse desempenho no primeiro tempo. Então, botar quem tá melhor, nada melhor aí para tentar melhorar esse desempenho do que botar quem realmente está desempenhando bem, né? Fora que, Vitor, se o Vasco consegue desempenhar um bom futebol e fazer um placar um pouco mais confortável, rápido, você pode fazer testes durante o jogo, como Durante por o exemplo jogo. o Lucas Zaga, né? Que é um jogador que vem bem na base, veio bem na base, né? Uma boa formação, de grande potencial, que a gente tem um pouco de receio de colocar, porque às vezes pode colocar que ele pode cometer algum tipo de erro, que é natural, moleque novo, Sim, e a torcida pegar no pé. Então, se ele comete um erro no jogo que tá 4-0, tá tranquilo, pô. sim. Normal. Vai, pô, vamos tomar cuidado com esse jogador. Não, beleza. Aí vai trabalhando quietinho ali, vai fazendo o dele e daqui a pouco ele tá bem, né? Outra coisa, Vitor, você falou aí do jogo a menos do Vasco, foi remarcado, né? O Vasco e Cuiabá é remarcado para o dia 25 de setembro. 5 de setembro. Isso aí. Beleza. Verdade. O jogo que encerra o nosso primeiro turno, né? Sim, Encerra o nosso primeiro turno. Tanto o nosso quanto do Cuiabá, que o Vinícius já cravou que não cai. vai. Por que você acha que o Cuiabá não cai, Vinícius? Querendo Cara, fugir um é pouquinho do assim, assunto o aqui de Cuiabá, Vasco. ele passou, ele, é, ele entrou nessa espiral no início do campeonato, foi por conta da briga lá que tava, que o Davidson estava afastado e tudo mais. Porque o Davidson, querendo ou não, ele tem aquele jogador meio caricato, né? Mas ele sabe fazer gol, pô. Ele Sim, sabe finalizar, sabe botar a bola na caixinha. E aí o Cuiabá, embora o Pita tenha feito muito bem esse trabalho por lá também, né? bom Mas jogador. eu acho que o Davidson, ele consegue, com aquele jeitão dele ali, prender um pouco mais o jogo, enfim. E o Cuiabá, não sei se vocês bem se lembram, ele não tinha feito um gol até o jogo contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios, no primeiro turno. O jogo hoje foi exatamente contra o Criciúma, inclusive. Sim, E aí foi quando eles reagiram, chegaram acho que até 13º, 14º. E aí agora, no final do turno, início desse turno agora, do segundo turno, do retorno, eles começaram a cair do rendimento, que foi a mesma coisa do primeiro turno, né? E aí agora eles também contrataram o Sauer, que era do Botafogo, que é um bom jogador também. sim, Acho que vai fazer uma diferença também nesse meio campo aí do Cuiabá. Então, por isso eu acho que... Na verdade, eu já tinha cravado antes do Sauer ter... Lá no primeiro turno, eu já tinha falado com o amigo já, ó, o Cuiabá não cai. Pô, mas uhum, não fez nenhum gol. O Cuiabá não cai. Chega no meio do ano de contrato, eles, enfim. Eles têm uma estrutura toda financeira ali que dá um suporte para eles que eles conseguem safar. Enfim, para mim, o Cuiabá não cai por conta disso. O Cuiabá, ele é o 18º colocado do retorno, tá? São, são 4 pontos em 6 jogos. Uma vitória, um empate e 4 derrotas. Muito ruim o desempenho do Cuiabá nesse início de turno mesmo. Cara, sobre o Cuiabá, a gente tá falando do Cuiabá. Eu acho muito,
muito bizarro o fato do jogador Isidro Pita ter 25 anos, cara. 25 anos, pô. Eu com essa carcaça aqui, pô, ninguém fala que eu tenho 34, com todo respeito. Eu pareço ser, no mínimo, 5 anos mais novo que o Isidro Pita, pô. Não sei se é a barba ruiva, enfim. É gato, pô. É, deve ser, não é possível. Pô, 25 anos é bizarro, mano. Bizarro. Enfim. Vamos lá. Voltando pro Vasco Diquinha. e Vitória. Hã? Voltando pro Vasco e Vitória. Voltando pra Vasco, que é o que importa. Vamos para as nossas diquinhas. Bora? Como eu tô bem confiante para esse jogo aí, Ah, porém, acredito que tenha que ser feito os testes, e quando você faz teste, você está sujeito a cometer algum tipo de erro. uhum. Eu vou no empate anula aposta a favor do Vasco. Odd 2,15 mais ou menos. Poderia dar vitória seca, mas eu vou dar aquela descida de degrau para poder Pés tentar no colocar chão. botar o dinheiro no bolso de vocês. É isso que importa, no final das contas. Pés no chão. No ruim, empatezinho anula, né? Exatamente. Tá. Eu vou. O seguinte. É, pelo jogo ser no Barradão e tudo mais, eu acredito que a gente busca um empate ou uma vitória, mas eu acho que vai ter gol das duas equipes. Então vamos de ambas marcam, que está com uma odd muito boa. Tá? Ambas marcam, está com a odd 1.9. Ambas marcam é a minha dica. Acredito que a gente busque uma vitória, tá? Mas independente da gente buscar essa vitória, acho que o Vitória guarda um golzinho em cima da gente. Ser um Eu 2 tava a com 1. essa ideia aí, né? A gente conversa aqui antes de começar a gravação, a gente Sim, fala para não dar a mesma aposta. Acho que é o segundo jogo seguido que a gente segundo. Isso aí. vai na mesma opinião sobre a aposta e, enfim, a gente tenta estudar aqui e tentar achar outra, poder dar pelo menos duas dicas aí para os senhores. Isso aí. Então, diquinhas dadas, vamos aos palpites. Começa aí, Vini. Eu tenho certeza? Da última vez foi Isso. você, né? Da última vez fui Eu eu. vou bater o palpite então, que eu sei que você está pensando aí no. Você não falou nada, né? Não Mas falei. Falei nada. hã? Não falei nada. Você está pensando no 2-1. E Eu tô você acertou pensando 2 a 1. 2-1, Vasco. Tá, então o cara tava. Olha como é que o cara é hipócrita. Ele tava falando de 4 a 0. Ah, se você fizer um 4 a 0 e o cara Eu falhar, falei, não tem problema. eu falei que eu acho que o Vasco deveria ter essa postura, mas eu acho que o Vasco não vai ter, pô. Não vai ter. Perfeito. Tá. É, pra não te igualar ali e fazer jus à minha aposta, né, de ambas marcas, que eu não posso apostar em 2 a 0 agora que eu vou estar sendo completamente idiota. Né? Eu vou de 3 a 1. Fazer o quê? Vamos lá, pra não fazer a mesma que você e não ficar no 2 a 0 que não bateria meu green. Assim, mas se fizer 2 a 0 vou tomar um head muito feliz, tá? Só pra deixar registrado. Mas o Sem meu, dúvida. mas o meu palpite é 3 a 1, beleza? E com a minha odd também cobre a tua aposta, pô. A minha bate Perfeito. 2-0. A minha bate cobre tua aposta e ainda põe mais um trocado. Isso aí, tu me faz um pix pra me deixar um pouquinho mais feliz. Gente, é isso. Mais uma vez pedindo para vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, seja no canal Vitor Rangel ou no canal Ao Vasco Tudo, tá? Se você está no canal Vitor Rangel, na descrição desse vídeo você está vendo o link para o canal Ao Vasco Tudo. Se inscreva lá também. Me segue no Instagram, segue o Vinícius no Instagram, os links para os nossos perfis também estão na descrição, tá? E recapitulando, no nosso Instagram, no intervalo da partida, tem uma livezinha rápida para a gente comentar o que aconteceu no primeiro tempo ali, o que a gente espera do segundo. E terminado o jogo, tem a nossa live de pós-jogo aqui no YouTube, no canal Vitor Rangel. Então, ativa o bendito do sininho, que assim que começar a live, você recebe a notificação no seu celular e não perde nada do nosso pós-jogo. Diga, Vinícius. Promessa, Vitor. Amanhã Diga. não vamos atrasar. Amanhã não vamos atrasar. Isso aí. No Isso aí. máximo 15, 20 minutos depois do apito final, a gente vai estar entrando no ar com a live de pós-jogo. Fechado? Beleza, então, gente. Muito obrigado mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando. Estamos cada vez tendo um número maior de visualizações. Agradecemos muito a moral que vocês estão dando. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo.
Deixe sempre o seu comentário, porque isso ajuda a gente a melhorar e evoluir cada vez mais. Aguardamos vocês nas lives de intervalo e de pós-jogo. Fiquem com Deus e Ao ao Vasco Vasco tudo! tudo.